Olá, você, amigo! Bom dia! Bom dia, família Moaide! Bom dia a você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta éramos para estar aqui, mas por motivo técnico, quarta-feira passada não conseguimos gravar porque deu problema aqui na rede e nós antecipamos essa aula para terça-feira. E na realidade, sou uma pessoa que tem muitas dúvidas no que tange à tradição oral, no conhecimento da Torá. E nada mais, nada menos para tirar essas dúvidas, eu estou aqui do Rio de Janeiro e ele lá do outro lado, ele que é professor de português, professor de hebraico, professor de inglês e professor de grego e professor de histórias bíblicas. Eu falo com ele sempre, ele, João Alves Correia, conhecido como Ash. Bom dia, João. Bom dia, Geraldo. Tudo bem por aí? Tranquilo? Tudo tranquilo, sem alteração. Vamos torcer que não tenha nenhum problema técnico, se a gente consiga gravar essa aula aí tranquilo. Assim esperamos, sim esperamos. Porque já estamos aí devendo na semana passada. Vamos colocar hoje então, né? Vamos colocar em dia, né? Colocar em dia hoje a nossa aula aqui, a continuação de Isaías 53. É a terceira aula que estaremos gravando, né? Perfeito. Então, sem mais demora, sem mais delonga, antes que essa rede da empresa aí, né, que está dando problema direto aí, a gente não vai perder tempo não. Vamos direto na pergunta. Vamos lá, vamos embora. Sabemos que nas perguntas que eu fiz anteriores, né, sobre Isaías 53, né, sobre o personagem, quem Isaías realmente estaria falando nesse livro, mas eu tenho uma pergunta aqui. O servo, sabemos que o servo é Israel, nós já temos a base, já temos os textos que afirma quem é o servo. Mas no contexto do Novo Testamento diz que o servo viria para morrer, sofrer, morrer, ressuscitar e voltar. Eu não encontrei nenhuma passagem aqui no Taná que alguém ia morrer, ia sofrer, morrer, ressuscitar e voltar depois. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o servo morreria? E se morreria, de que forma esse servo morreria? Tudo bem, vamos lá então. Primeiramente, Geraldo, no caso, de acordo com o texto de Isaías 53, não há nenhuma passagem, nenhum verso que diga que necessariamente o servo tivesse que morrer. Não havia uma necessidade de que o servo morresse. Ou seja, ele não veio para morrer. Né? Mas ele, de acordo com o texto, seria morto. Sim. O que é diferente. Então, mas seria morto por quê exatamente? E o que significa morte no aspecto bíblico? Isso acredito que seja de fundamental importância, para que a gente possa perceber melhor o que o texto quer dizer. Veja só, no verso, a gente vai ter que adiantar um pouquinho, porque essa pergunta ela adianta um pouco o nosso estudo. Né? Então, no verso 9, diz que que foi dado para ele um sepulcro junto com os ímpios. Perfeito. Enfim, isso obviamente indica a ideia de morte. Perfeito. No verso 8 anterior, diz que ele foi tirado pela opressão e pelo juízo, foi cortado da terra dos viventes. Cortado da terra dos viventes. Então isso significa, obviamente, a morte. Porque... o corte no hebraico, ele é o significado da morte, né? Exatamente. Foi tirado. Exatamente. A ideia de ser tirado, ser cortado, né? Isso implica em algo relacionado à morte. Né? Perfeito. Muito bem. Então, de alguma forma, outra porção também do capítulo 53 nos mostra que ele seria morto. Deixa eu ver aqui.
exatamente onde? O verso 12. Verso 12, no meio do verso, diz que ele, deixa eu ver aqui exatamente onde, tá. Ele entregou, na verdade, a sua alma, né, a sua vida. Expôs a sua alma aqui, tá? Expôs sua alma à destruição Isso. e deixou aumentar entre os transgressores, por mesmo suportando os pecados de tantos. Isso. Então, o que acontece? Ele literalmente entregou a sua alma à morte, ou seja, deu a sua vida. Então, claro que o texto refere-se a alguém que morre. Mas antes de mais nada, é preciso, antes de a gente se aproximar desse texto, é importante que a gente entenda que aqui o servo é Israel. E se o servo é Israel, nós precisamos entender o que significa a morte nesse aspecto. Perfeito. Porque nós percebemos que o povo de Israel está aí presente entre nós hoje em dia. É fato ou não é? É fato ou não é? Fato. E é referência, né? Referência para o mundo, né? Referência para o mundo. Então, como nós podemos dizer que Israel passou pelo processo de morte, sendo que ele está aqui presente hoje conosco? E agora? Né? Então, nós temos que entender que isso aqui trata-se, claro, de uma metáfora, e que o texto está falando de forma metafórica que eles morreriam. Morreriam. Para que a gente possa entender o espectro da ideia do que é morte, que é um amplo espectro na Torá, vamos lembrar comigo aqui então, Geraldo, o que aconteceu no Éden. Sei. Deixa eu lembrar você que o Éden é a matriz de toda a história que se desenrola no mundo a partir de então, e da história bíblica muito em particular. Perfeito. No Éden, quando o Eterno fala para Adão e para Rava que se eles comessem, para Adão e Eva, se eles comessem do fruto, o que ocorreria com eles? No dia que eles comessem, morreriam. Perfeito. A minha pergunta é, eles morreram no dia em que comeram? Não. Não. Mas qual foi a punição para eles realmente? Expulso. Ah, Expulsão, exílio. Então você está querendo dizer para mim que expulsão e exílio é uma metáfora para a morte? Sim, pelo que eu estou entendendo, sim. Exatamente. Então nós já temos um padrão aqui. Rapaz. Isso significa que morte, nesse aspecto metafórico do texto, representa não a morte física tal como nós a conhecemos, porque eles não morreram no dia em que comeram. Na verdade, o que aconteceu com eles no dia em que eles comeram foi o exílio, o banimento. Banimento. Então, trazendo essa ideia para cá, o que nós entendemos aqui? Que essa morte do servo representa exatamente a ideia do exílio. Rapaz, muito bom. Exatamente a ideia do exílio. E eu vou mostrar para você, dentro, e também para todos aqueles que estão assistindo, estão ouvindo, que dentro do próprio texto de Isaías 53, isso é possível de ser provado. É muito possível de ser provado. Mas antes disso, eu quero lembrar também o texto de Jeremias, em que ele fala que Raquel chora seus filhos. Isso, Jeremias 31, acho que é 18, se eu não me falho a memória. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse texto. E o texto diz que Raquel chora desconsolada porque seus filhos não existem mais. Tá? Perfeito. Muito bem. Agora, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como entender esse texto de Jeremias? Será que esse texto aqui ele é literal ou ele é metafórico? Qual é o padrão? Pelo que eu vejo, é metafórico, porque ela morre em Gênesis 35. Sim, nos dias de Jeremias, Raquel não estava viva. Já não estava viva mais. Como que ela podia chorar não estando viva? Então é claro que o texto é metafórico. E o que fala então com relação aos filhos dela, no caso o povo de Israel, o povo judeu, que não haviam mais, porque eles foram levados para o exílio.
Perfeito. Porém, no verso seguinte, diz que ela seria consolada porque seus filhos Voltaria. voltariam para a sua terra. Ora, Perfeito. quer exemplo melhor de morte e retorno? Morte e retorno é exatamente o que acontece aqui no texto de Isaías 53. Um outro exemplo, Ezequiel 37, conhecidíssimo texto, Dos ossos. Vale de Ossos Secos. O texto diz, eu não vou citar fontes aqui, basta você ir lá no 37, quem desejar ir lá no 37 e verificar, porque nós temos, o tempo urge, nós temos muita coisa para falar. Uhum. O capítulo 37 de Ezequiel lida com a visão do vale de ossos secos e que todos aqueles ossos compunham a casa de Israel. E eles estavam, obviamente, mortos. Mortos. Perfeito. Aí o profeta diz, inspirado por Deus, que o Eterno abriria as suas sepulturas, tiraria eles dali e colocaria eles na sua terra novamente. Certo. Ora, o que significa isso? Com imagens vívidas de morte retratando o exílio e o retorno do povo judeu para a sua terra. Então você está dizendo que o texto da Torá ele é recheado, o Tanar, o Torá, o Tanar em si, né? Ele é recheado de textos metafóricos que se você não estudar para entender, você pega o pé da letra e acha que aquilo é real. Exato, e seria muito, digamos, seria absurdo que fosse real, todas as passagens, que fossem reais ou literais, né? Literal é o melhor termo aqui, que fossem literais esses textos, né? Muito absurdo, porque nós não vemos isso acontecer no mundo físico. O povo de É por Israel isso está que ali, é né? por isso que muitas pessoas questionam, né? Uhum. Foi a minha chegada ao judaísmo que eu questionei por que que Israel não se converte ao cristianismo. O que que houve mais de 2000 anos atrás e nada? E Israel cresce, 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 é exemplo para o mundo. Como é que matam o meu filho e eles matam meu filho, né? Eu quero vingança, eu quero que seja feita justiça pelo meu filho, não é verdade? Sim. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos, você quer uma vingança. E se matar o suposto filho do Criador, o Criador vai fazer uma vingança. Uma vingança porque mataram o filho dele. Mas Israel está crescendo, é exemplo para o mundo, exporta para o mundo, aí exemplo tecnologia, né? A gente vê aí, tem nos comentários aí, terras que não agricultáveis lá, eles fazem o peixe nascer lá no deserto, lá, entendeu? A gente tem umas respostas de inteligência desse povo. Exatamente. O que você percebe é um desenvolvimento, Israel está aí entre nós. Agora a questão é, o que o texto relata aqui? Relata alguém que morre. Só que essa morte não é uma morte física, porque o texto não é literal. O texto é metafórico. E essa morte, então, aqui no texto de Isaías 53, é justamente a ideia do exílio. Não uma morte real de uma pessoa. Até porque nós estamos falando de uma pessoa só, estamos falando de um De um conceito povo. chamado Israel, de um povo chamado Israel. Né? Agora, João, eu vou E convidar você você. trouxe aí, Ah, Gênesis, né? Trouxe aí sim, sim. a ideia de Rava e Ada, né? Sim. Que é uma das metáforas que se encaixa em cima de Isaías 53. Porque toda vez que nós temos uma punição, no sentido bíblico do termo, nós temos a ideia do exílio. Nós temos a ideia do banimento. Esse padrão já começa no Éden. Entendi. Esse padrão já começa no Éden. Por que começa no Éden? Porque o Éden, na verdade, é a matriz da história humana. E nós apenas replicamos, veja, nós apenas aqui replicamos o que ocorreu no Éden. Perfeito. Israel, principalmente, por N questões, e essas questões, todas elas, eu quero enfatizar, estão no livro A Outra Face, Que é muito bom. que estamos exatamente trabalhando em cima desse texto, né, com todos os detalhes, com todas as fontes, inclusive.
recomendo, sou, obviamente, suspeito em recomendar, mas recomendo para Eu, quem mas eu quer. recomendo, porque o livro está guardado aqui. Eu tenho tanto ele o PDF guardadinho aqui para não perder, e tem ele em físico. É um livro grosso, muito bom, entendeu? Para estudar. Quer estudar sobre Isaías 53, sobre a história em si, está nesse livro aí, A Outra Face, e eu recomendo, pode adquirir que você vai gostar muito. E vai trazer isso aqui que a gente está trabalhando então agora. Inclusive com Isso, essas fontes com relação à morte, como o exílio, né? Tudo isso. certinho para mostrar que de fato o servo ele foi mesmo morto, né? Ele foi ferido, ele foi morto, foi quebrantado, né? E aparece, digamos, depois exaltado no final do verso, no final do capítulo. No final do capítulo ele aparece exaltado, Verdade. né? Ou seja, isso demonstra o plano de Deus sendo operado por meio dele. É assim então que as coisas funcionam no texto bíblico. E olha Agora, nesse caso, se ele morre, no caso, morreu, não tem a ressurreição, como diz aqui, diz que, que separará parte das nações para ele. Ué, tá morto? Como? Vai separar parte das nações, uma porção entre os poderosos, receberá despojo. É o final do verso 53. exatamente. Então, só para ilustrar aqui, Geraldo, já está na nossa tela, eu quero mostrar para todos que acompanham o nosso canal que morte nas passagens bíblicas que eu citei aqui, inclusive está na tela, Salmo 107, 10, 14, Ezequiel 37, que nós já citamos, e Oséias 13, 14, 16, fala de morte como uma metáfora para o exílio, Entendi. que foi o que aconteceu com a história de Israel. Agora, voltando para o texto, eu quero ainda pegar lá no verso 8, ok, deixa eu ver, ok, verso 9. No verso 9 diz assim em hebraico: Vaiten et Rashaim kivro ve ashir bemotav. E foi-lhe dado com os ímpios uma sepultura, a sua sepultura, e com os ricos em suas mortes. É. Alguém morre duas vezes? Não. Aqui no hebraico está no plural. Bemotav. E essa palavra bemotav representa mortes, ou seja, como se fosse duas mortes. A pergunta é: quantos exílios houveram, se não dois? Pô, perfeito. Houve o exílio babilônico e houve a diáspora romana. Caraca, então é aquilo que você sempre fala, né? O que você lê na Torá não é o que você está lendo. Exatamente. Aquilo que você lê na Torá não é aquilo que a Torá quer dizer. Quer dizer, Então é preciso, de fato, fazer esses links, esses hiperlinks, né? E verificar outras partes, outras porções da Escritura, porque elas acabam se encontrando e acabam explicando para você o que o texto realmente está querendo dizer. perfeito. Tá? Agora eu quero aproveitar, eu não quero sair desse tema que é muito importante, mas eu queria tirar uma dúvida aqui que me encuca, né? É que porque todo mundo fala que é o próprio Deus que veio em carne, se fez carne, como diz lá em João, desceu, né? E tem a passagem de Lucas que vai dizer que o anjo Gabriel vai anunciar, né, a gravidez de Maria. Eu não quero fugir do tema. A minha pergunta é o seguinte: se o Novo Testamento diz que ele é descendente de Davi, a pergunta, se o anjo Gabriel veio anunciar, não sabemos se foi ele, ou veio injetar lá o sêmen para que nascesse Jesus. Deus ou o Espírito Santo é descendente de Davi? Então, essa tentativa de ligação de Jesus com Davi era uma necessidade.
para os evangelistas, porque eles precisavam vincular a pessoa de Jesus à pessoa de Davi, porque se não fosse vinculado a Davi, não seria o rei Messias. Perfeito. Né? Nós sabemos. Agora, o grande problema é o seguinte, é que mesmo a linhagem, como nós percebemos ali, tem problemas, porque aparece Jeconias, e Jeconias é um homem que foi cortado, cuja descendência jamais reinaria novamente sobre Judá. Jeremias deixa claro isso, né, capítulo 22, 28 a 30. Então eles tentaram, de alguma forma, articular uma ligação de Jesus com Davi via a pessoa de José. Porém, a pessoa de José, segundo o texto do Novo Testamento, não teve nenhum contato, nenhuma influência na formação de Jesus no aspecto biológico. Perfeito. Sendo assim, não existe uma ligação, um vínculo real entre José e Jesus. Então, não há como você ser, digamos, ser descendente de alguém por procuração. E outra pergunta adoção, dentro desse tema é que hoje, na lei rabínica, toda mulher que tenha filho, ele é judeu, né? Mulher judia, né? Sim. Que tenha filho, ele é judeu. Uhum. Mas em termos de tribo, é o pai. De que tribo Jesus seria nesse caso? Se José não é o pai, é obra do Espírito Santo. Pelo que o texto do Novo Testamento nos mostra, é provável que Maria teria uma ligação com a tribo de Levi. Isso, porque, sendo prima de Isabel, Isabel era casada com um levita, isso. Naturalmente isso incluiria Maria na tribo de Levi. Então ele seria, digamos, um levita, vamos dizer assim, da tribo de Levi, não da tribo de Judá, o que já impediria a questão do reinado também. Rapaz, muito sério. Porque levitas não podem reinar em Israel. Aliás, já ocorreu isso no passado de Israel, onde levitas reinaram, na época dos Macabeus. Foi na época dos Macabeus, né? E isso foi, obviamente, uma transgressão. Tanto é que o reino durou pouco, o reino durou menos de um século. Né? Perfeito. A dinastia dos Asmoneus, ela durou menos de um século, porque os Macabeus acabaram sendo enredados pela cobiça de governar o povo judeu. Porque ter ganhado a luta, né? Por ter ganhado a luta. Então eles foram colocados na posição de reis e fundaram uma dinastia, a Asmoneia. Porém, essa dinastia durou pouco tempo em Israel e foi derrubada já no período romano por Pompeu, quando Pompeu invade a cidade no ano 68, antes da Era Comum, tomando Jerusalém e a Judéia para o Império Romano. Né? Perfeito. Então, nós percebemos que isso foi uma punição, um juízo divino sobre Israel, porque por ter eleito um rei levita. Não pode. Não pode. E basta, no caso, se não tem pai, um filho adotivo, um bastardo pode ser rei na lei, pela lei? De forma alguma, um mamzer, realmente, até seus direitos religiosos, eles são cassados, né? Um mamzer, que é um bastardo, ele não tem direito religioso. A lei, digamos, conforme a tradição, impede, inclusive, sepultamento em cemitério judaico, né? Uhum. E há uma série de restrições com relação a um mamzer, a um bastardo, então não seria qualificado para tal. Então, pelo fato de não existir uma ligação biológica, física com Yosef, com José lá, né, digamos assim, ele não teria um vínculo davídico, então não poderia, obviamente, jamais reinar em Judá. E mesmo que fosse, passa pela linhagem de Jeconias, que também foi cortada. Então há uma série de restrições, né? Muita coisa, tem muita coisa. Uma série de restrições aí. E tem mais um ponto importante que tem que se entender, é o seguinte. Os evangelhos relatam que Jesus nasceu na Judéia, justamente para poder, de alguma forma, articular uma linhagem davídica em Belém da Judéia e tal. Belém de Judéia, né? Judá, né? Ligado a Judá, né? Isso, que na época romana era chamado de Judéia, né? O que acontece? O problema é que o próprio... Só que isso aí entra numa contradição, porque diz que ele nasce em Belém. Sim. Belém da Judéia, né? Belém da Judéia.
Isso que o texto, alguns evangelistas dizem, né, principalmente Mateus e Marcos, Mateus e Lucas, se não me engano, Mateus e Lucas, que narra o evangelho da infância. Porém, no evangelho de João, fala-se que a sua pátria era Nazaré. É verdade. Nazaré é na Galileia, no extremo norte de Israel praticamente. E aí temos uma contradição muito grande, porque João não narra os relatos da infância de Jesus, né? Já começa com o relato do João Batista, tal, já com Jesus adulto. Então o que acontece? O que a gente percebe, há uma contradição entre os sinóticos e o Evangelho de João. E tem um porém também, os messiânicos hoje, eles confundem esse Nazaré com Nazri, né? Um outro ponto que a gente já abordou, inclusive, no Isaías 11, que não tem a ver, não tem uma ligação de Netzer com Nazaré. Netzer representa rebento, renovo, um broto de uma planta, e a palavra Nazaré representa aquele que observa, aquele que guarda, de Notzer, né? E eles vão mais longe, vai para o Nazireu. Pior ainda, pior porque na verdade Nazireu vem de Nazir, Nazir tem um Zain e não um Tzadik, então as palavras não têm a mesma raiz, então isso é uma ignorância crassa. Caramba, forte demais, forte demais. Tentar ligar com o Nazireu realmente é um absurdo muito grave, até porque Nazireu, um Nazireu ele não tem um voto permanente. Digamos, eventualmente, se ele tivesse um voto permanente, Jesus teria violado esse voto, porque Nazireu não bebe vinho e ele bebia. Porque tem a passagem lá de Sansão, né? Que ele não pode beber vinho, tocar em cadáver. Sim. E a própria lei do Nazireu, do nazireado, impede o Nazir de tomar vinho, né? E nós sabemos vários relatos do Novo Testamento que Jesus tomava vinho, etc. Enfim. E o cabelo tinha que ser comprido, não poderia passar navalha, né? Sim, sim. Durante o E voto... todas as imagens que a gente vê de Jesus, seja na igreja católica, em qualquer lugar, ele está de cabelos compridos, né? Sim, mas essa é uma imagem criada, né? Essa é uma imagem... É uma imagem criada, mas as pessoas, elas levam fé, né? Mas não deveriam, não deveriam. Enfim, o fato é que não era nazireu. A bem da verdade, Jesus nem judeu era, né? No sentido estrito do termo. Peraí, fala, explica isso de novo aí. A razão dele não ser judeu? É. Explico, tranquilamente. Porque se o Evangelho de João fala que a pátria dele era Nazaré, e se nós percebemos que a abordagem da religião judaica que ele fazia era uma abordagem liberal, nós percebemos que isso era uma constante na Galileia. Inclusive, o grande sábio Yohanan ben Zakkai, que foi o fundador do judaísmo rabínico, como nós conhecemos hoje, fundador também da Yeshiva de Yavne, ele diz em várias passagens do Talmud que os galileus eles eram relapsos com relação à sua observância. Perfeito. Ou seja, os galileus não eram observantes da sua religião. E quando você observa Jesus, você observa uma atitude bem liberal com relação às leis judaicas, né? Com certeza. Extrema liberalidade, uma visão mais galileia da Torá e da tradição. Isso, esses pontos, inclusive, sendo a sua pátria como Nazaré sendo uma cidade importante da Galileia, tal, nos faz então compreender que ele era de fato galileu e não o judeu. E qual é a diferença? Entendi. Qual é a diferença sendo que os galileus também observavam a religião judaica? É importante entender que os galileus, aqueles que habitavam no norte do antigo Israel, na época romana, eles não eram judeus etnicamente falando. Caramba! Eles eram um povo à parte dos judeus. Por quê? Porque eles foram convertidos na época de João Hircano, que era um dos últimos reis macabeus. Eles foram convertidos ao judaísmo quase um século antes da suposta época que Jesus viveu. Então, João Hircano, ele fez campanhas na Galileia
Ele era da Judéia, reinava na Judéia, e ele fez campanhas na Galiléia para, de alguma forma, tentar converter os galileus, que eram um povo de origem estrangeira que morava no norte de Israel. Entendi. E esse povo, ele foi convertido, sim, mas ele não tinha o mesmo zelo que os irmãos judeus do sul tinham com relação à Torá. Então isso explica muita coisa. É a mesma coisa hoje. Claro que nós temos convertidos fiéis, mas temos convertidos que Sim, apenas querem se converter para pertencer sim, ao povo de Israel. sim, E não cumpre como deveria cumprir, né? Faz lá o básico, sim, mas sim. dá aquela É. rateada, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, quem vai a Israel hoje e vai nas sinagogas que existem na Galileia hoje, na região da Galileia, do Galil, hoje, vai perceber que a religião judaica na Galileia é profundamente mesclada, é profundamente sincretista. O que é sincretismo? Mistura de religiões. As sinagogas da Galileia, as sinagogas antigas, de quase 2000 anos atrás, todas elas têm mosaicos que representam Hélio, o deus do sol, a carruagem de Hélio, e os deuses romanos mesclados a motivos, por exemplo, do judaísmo, como a Torá, a entrega da Torá no Sinai. Então, eles misturam o zodíaco, inclusive, com as imagens da Torá, na arte que existia nas sinagogas daquela região. Então, por ali você Perfeito. percebe que os galileus eles eram profundamente sincretistas. E Jesus é, de alguma forma, sincretista na sua abordagem. Ele É não que é. quando Ele, você lê Galileu, judeu, você pensa que é um povo só. não, Você não tem uma não, noção que há uma diferença. não é. Etnicamente não eram. Inclusive, os galileus eram mais claros. Por quê? Porque havia uma mistura muito grande, inclusive de citas. Cita é um povo que habitava mais ao norte de Israel e houve uma incursão de citas na região da Galileia e houve uma mescla, uma mistura. Lembrando também que ficou algum resto, digamos, de povo do exílio assírio no século VII. E de lá também, da Assíria foram trazidas pessoas para habitar o norte de Israel que se misturaram às gentes naquela época e deram origem ao Perfeito. povo samaritano e ao povo galileu. O povo samaritano e o povo galileu são povos diferentes. E Agora, o que acontece? Então, concluindo aqui, Jesus não era etnicamente judeu, digamos, se você somar esses pontos, você observa claramente, e também pela sua prática religiosa, ele não era, logicamente, judeu. Consequentemente, ele não nasceu em Belém da Judéia e nem mesmo era judeu. Ou seja, isso foi uma forma, digamos, dos evangelistas acomodarem a situação de acordo com os seus objetivos, né? mais um ponto mais importante de não poder sentar no trono, né? Ele não poderia, obviamente, reinar nessas condições, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, meio cabiciosa, né? Mas não sei se você tem coragem de responder. Se José não foi seu pai, ele foi concebido por obra divina do Espírito Santo, o Filho de Deus, se isso baseado na fé, mas na razão, você saberia dizer quem seria o pai? Muitas pessoas cogitam ou falam disso, e é um tema bastante polêmico, mas enfim, o que o Novo Testamento nos atesta é que ele foi gerado por vontade divina no ventre de Maria, e nós sabemos de toda a doutrina cristã tradicional. O grande problema é que as pessoas enxergam nisso uma possibilidade. Há uma possibilidade? Há. Por quê? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Com certeza. Essa é a máxima que eles dizem. Porém, sim, eu concordo que Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não pode contrariar a sua palavra. Verdade. Então existe uma coisa que Deus não pode fazer, que é contrariar aquilo que ele disse. E E ele. sem dizer que Hum, ali eles já estavam casados, né? sim, Desposado com, sim, com sim, Maria, né? sim, exatamente. Ele não era um noivo, até porque É, no período de noivado, casamento entre judeu, eles se separam, né? Por 7 dias para se consagrarem ao casamento, né? E ali eles já estavam juntos, né? já estavam juntos.
Então, o que acontece? É difícil você arriscar uma posição ou dizer, não, foi assim, ou o pai era fulano de tal. O pai poderia ter sido o próprio José, ou o pai poderia ter sido uma outra pessoa. Há, inclusive, digamos, indícios na tradição, indícios, né, que nos levam a crer que poderia ter sido fruto de uma relação fora do casamento. Claro que também isso é especulação. Caramba. Isso é especulação. Mas Jesus, no meio judaico, sempre teve, sempre foi, digamos, naquela época, pelo menos, ou então posteriormente, sempre foi alegado que ele seria um mamzer, que seria um bastardo e que não teria, então, não seria legítimo. Mas eu não quero Eu sei. me aprofundar muito nessa questão, porque é uma questão relacionada àquilo que as pessoas acreditam como fé. Nós não estamos aqui para debater fé, mas sim para falar de Verdade. fatos, né? Então, a grande questão é que eu posso até acreditar, aceitar que Jesus era filho de Deus, mas eu tenho que achar na escritura anterior algum momento em que isso estava previsto. Por quê? Porque está escrito no profeta Amós que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não existe nenhuma passagem da Escritura que aluda a uma possibilidade de concepção virginal. Nós já estudamos isso em Isaías 7. Foi, Né? verdade. Então, nós já vimos ali que o único texto que é usado para isso é um texto que já foi refutado. Né? Claramente porque é um texto histórico, não tem nada a ver com Jesus ou com outra pessoa qualquer, senão com Ezequias. E baseado Né? nesse texto que Deus não revelaria, não faria alguma coisa antes de avisar os seus servos, os seus profetas, né? Se foi avisado lá o João Batista, ele mesmo vai dizer que ele não é o profeta, já estava com 30 e poucos anos, e se fosse revelado, seria antes do nascimento, como aconteceu com o rei Acás, não é isso? Não pode ter sido revelado por Batista, pelo Batista, que o Batista era só 6 meses mais velho que Jesus, né? E É, não havia condições para tal. Enfim, na verdade, é a questão da fé, é a questão da que as pessoas acreditam. Porém, é importante que se entenda que a fé deve estar de mãos dadas com a razão, e a razão nesse caso é o que está escrito, porque foi o próprio Jesus, se não me engano, que disse que as pessoas devem consultar a Escritura. é verdade. Examinar as escrituras porque julgais tem nela a vida eterna. Bom, enfim, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está seguindo o conselho de Jesus para ver que ele, na verdade, não é o Messias. Né? Rapaz, muito forte, hein? Nós entramos nessa questão, mas na realidade a gente teria que voltar ao verso 4. Eu sei que você foi lá no verso 9, porque a pergunta foi da morte, né? Mas, Eu só quero lembrar também, para a gente fechar essa parte aqui, já que a gente abriu esse grande parênteses, né? Que essas ideias de deuses fecundando virgens é uma ideia recorrente nas tradições pagãs do mundo do Antigo Oriente. perfeito. Na mitologia grega, nós temos N exemplos de semideuses e deuses, divindades que nasceram de virgens, nasceram de mulheres fecundados por deuses. Por exemplo, um grande conhecido nosso aqui no mundo ocidental é o Heracles. Heracles, na verdade, Heracles. É o Hércules grego, né? E ele foi gerado por Zeus numa humana, de acordo com a mitologia. Perfeito. Perseu, também na mitologia grega, foi gerado numa mulher por uma divindade. Nós temos aí Tamuz, né? Na, Tammuz, na, é verdade. na Babilônia, né? Então, essas E isso histórias, antes né? do cristianismo. Não, séculos, milênios antes do cristianismo. Nós temos, por exemplo, Krishna na Índia, que foi gerado também por uma divindade no ventre da sua mãe, né, que era uma gopi, era uma virgem. Então, isso não é novidade no meio. Por isso que quando os judeus receberam essa história, eles olharam para essa história e falaram, não, mas essa história aqui já é contada pelo mundo Isso aqui, pagão há isso aqui, milênios. isso aqui já é cópia. Isso aqui já é história conhecida, gente. Isso aqui, na verdade, é uma tentativa de acomodar uma situação para ganhar pessoas no mundo pagão para a fé.
E nesse caso, foram os próprios judeus, no caso, que trouxeram essa ideia, né? Ou já era os próprios gregos mesmo, os Não. romanos, que já conheciam essa história, Uhum. que bolaram essa história no Novo Testamento? O problema que eu defendo a ideia de que eu pessoalmente defendo a ideia que o cristianismo e o Novo Testamento ele começa por mãos judias. Tá? Eu não nego essa judaicidade do texto. Por que eu digo isso? Quando você estuda a história da formação do povo judeu e do período romano em que os judeus viviam, você vai perceber o seguinte, Geraldo, que havia milhares de judeus vivendo na diáspora naquela época, até em todo o Império Romano, desde o norte da África até, digamos, as regiões da Babilônia, até a Europa, até mesmo na sede do Império, em Roma, já existia uma comunidade judaica. A comunidade judaica de Roma tem mais de 2000 anos de idade. E esses judeus que viviam no Mediterrâneo, nas regiões do Mediterrâneo, eles eram profundamente helenistas. Helenistas. O que é helenista? Helenista é um judeu de cultura grega. Tá? Sim. E eu vou citar um aqui, que acho que grande parte das pessoas vai ligar o nome, Filo de Alexandria. Alexandria era uma grande cidade no Egito, você sabe, e era uma cidade em que se falava grego, e a cultura era grega. E Filon nasceu exatamente em Alexandria, era um grande filósofo judeu. E ele falou o seguinte, presta atenção, ele falou que Platão, o filósofo grego, era Moisés falando em grego. Caramba. Ou seja, o nível de assimilação na época era tão grande dos judeus com relação à cultura greco-romana que eles escreviam em grego, falavam em grego, pensavam em grego, no sentido da cultura grega, na filosofia grega, e escreviam sobre isso. Então, o Novo Testamento é fruto dessa época. O Novo Testamento é fruto de uma mistura de conceitos judaicos com pensamento grego. Agora, o Flávio Josefo, um grande historiador, ele tem dedo dele nisso? Flávio Josefo, ele viveu mais ou menos nessa época, e o que ele escreve basicamente em língua grega também, quando ele vai morar em Roma, sob a tutela do imperador, né? Do imperador romano, Vespasiano. Então ele, vivendo lá, ele escreve a sua autobiografia, escreve as guerras judaicas, Bellum Judaicum, escreve antiguidades judaicas. E ele escreve na língua e na cultura grega, com pensamento grego sobre o povo dele, sobre o povo judeu. Lembrando que Joséfo é considerado um traidor de guerra, um traidor do povo judeu. Sim. E é persona não grata até hoje entre os judeus, né? Há alguns que admiram ele, que tem uma certa simpatia, mas a maioria não gosta de Joséfo, porque ele foi um traidor de guerra. Então o que acontece? Sentido. Não exatamente no Novo Testamento, não acredito que tenha dedo dele no Novo Testamento, mas tem muito do pensamento dele no Novo Testamento, Sim. da forma de pensar dele, né? Porque era um padrão isso entre os judeus que viviam na diáspora greco-romana. Tem uma passagem num dos livros dele, né? Que é a história dos Hebreus, que ele diz que, se ele diz ou acrescentaram, que existia um homem tal Não, que fazia tal coisa, não, esse tais milagres. uhum. Na Esse é, verdade, nem sabíamos se ele era um ser humano, uhum, né? do Flávio José. Não, na verdade esse texto ele é uma chamado tem um nome técnico para isso, chama-se Testemunho Flaviano. Esse chamado Testemunho Flaviano já foi contestado até mesmo por cristãos, que é uma interpolação na passagem. Inclusive eu cito isso na outra face, a gente faz um estudo sobre isso no livro, sobre essa questão da interpolação nas obras de Joséfo. E não foi a única interpolação, não. Houve várias interpolações. Perfeito. Olha, muito bom. Nós paramos aqui apenas em uma pergunta, que tem muita coisa. O livro de Isaías
53, ele é vasto. E eu fiz apenas uma pergunta: o servo morreria e de que forma? Olha onde nós chegamos, em uma hora de aula, baseado em uma pergunta. E o que vem pela frente ainda, hein? Muita coisa E aí. nós estávamos no verso 4. Você adiantou o verso 9 para trazer por causa da pergunta, mas quarta-feira é amanhã? Quarta-feira é amanhã. Amanhã a gente vai estar de novo aqui, Uhum. porque essa aula aqui a gente está repondo ela da quarta-feira passada, e amanhã a gente vai estar retornando, se tudo der certo como deu hoje, a gente vai estar retornando a esse tema que é de suma importância e relevância para mim, principalmente, e creio que para muitos por aí. Ok, Entendeu? perfeito. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo esclarecimento, Eu que que agradeço. sabe tudo e mais um pouco. Ele, sempre ele, João Alves Correias. Isso aí, João. As suas considerações finais, quer comentar mais alguma coisa sobre o texto? Vai parar por aqui, vai deixar para amanhã? Amanhã, É amanhã. Uhum. contigo. Ótimo. Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilização do tempo e pela disponibilidade também de você estar aí do outro lado, ancorando com a gente esse estudo. E quero que as pessoas continuem lá curtindo, compartilhando, comentando, porque é muito bom. E esse retorno do povo é muito bom. Já temos bastante comentários nos capítulos. Tem até coisa que eu não respondi ainda, peço desculpa pro pessoal. Vou tentar achar um tempinho para responder no feriado. E aí a gente vai sempre pedir para que as pessoas comentem e que também Façam, compartilhem, per... façam Façam perguntas. Né? perguntas, que sua pergunta pode virar tema aqui do nossa quarta-feira. Sim, sim, sempre. Tá bom? Muito Eu não obrigado, então. respondo nada porque eu não sei de nada. Eu só estou aprendendo. Eu sou aluno, só fico só olhando. Só fico só de camarote olhando. A gente vai pesquisar juntos, não tem problema não, tá bom? Beleza pura. É isso. Então é isso aí, João. Muito Muito obrigado. obrigado aí mais uma vez. E amanhã, se o Criador permitir, estaremos juntos novamente. Amanhã, Isso. amanhã será às 11. Hoje nós estamos Às às 10. 9, né? Não, 10 horas. Vai, 10 às 10 9. horas, 10 horas. Mas amanhã às 11 no nosso horário normal. Se tudo correr bem, Isso nós aí. vamos continuar isso aí. Muito E bem. tem muita coisa pela frente, hein? Olha, vou dizer não, hein? Muita Cada coisa. hora que a gente pensa que vai parar, não vai parar não. A gente vai entrar aqui, isso vai virar, acabar virando um seminário aí, né? Muito bom mesmo. É isso aí, Geraldo. Amanhã estamos de volta então. Forte abraço para você, para todo mundo que está aí já assistindo e na sequência. E amanhã estamos de volta então, ok? Tá certo. Tudo de Um bom. abração, Abração. tudo bom. Churrai, Tovim. Showtime, tô bem.